A comunicação, a fala, a expressão é algo desafiador para você? Você já sofreu ou sofre dificuldade nesse sentido? Eu também. Fique nesse vídeo que eu vou te contar como eu superei essa trava na minha vida e hoje eu estou aqui contando um pouquinho dessa história para você. Vamos lá? Para muitos de nós, expressar-se, falar, comunicar, especialmente em frente a um público, a um grupo de pessoas que talvez são até desconhecidos, e talvez até conhecidos, seja um grande desafio, seja algo muito difícil e que gera vergonha, medo, angústia, ansiedade quando esse movimento precisa acontecer. Seja porque precisa apresentar um trabalho na escola, na faculdade, seja porque de alguma forma precisa apresentar um projeto, ou precisa apresentar-se diante de alguém, enfim, seja pelo que for. Então, essas travas, esses bloqueios, essas dificuldades que nós vamos tendo aí na nossa vida com relação à comunicação, é claro que não só com relação à comunicação, mas como é o seu tema de hoje, né? Eles são derivados de processos que nós já vivenciamos, talvez até em outras existências, mas nessa própria existência de maneira muito profunda, seja por conta da nossa vida na infância, de como era o tratamento dos nossos pais conosco, como é que era essa liberdade de expressão, seja porque nós passamos por algum tipo de trauma, por algum tipo de invalidação, por algum tipo de vergonha, em algum momento que estávamos nos sentindo expostos, e por inúmeras outras coisas que podem acontecer na nossa vida, derivadas desse tema, desse processo. Algo que nós também precisamos considerar nesse sentido é que cada pessoa tem aptidão, talentos, dons para algumas áreas em geral. E nem todo mundo precisa ser um grande comunicador. Não, tá tudo bem assim. Cada um tem ali as suas facilidades, né? Bom, mas se, ainda que eu não queira, que eu não seja um grande comunicador, se quando eu vou me comunicar, se quando eu vou me expressar, eu tenho algum sentimento que causa incômodo, como eu já falei antes, vergonha, medo, ansiedade, significa que eu preciso trabalhar esse ponto na minha vida. Muitas vezes nós temos, inclusive, medo do julgamento, do que o outro vai achar. E se eu falar alguma coisa errada? E se eu não me expressar bem? Então, a gente acaba nem se expressando por medo desse julgamento do outro, né? Então, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo quando eu estava na escola. Então, eu já estava um pouquinho maior, eu confesso que eu não recordo exatamente qual era a minha idade, mas eu precisava fazer uma apresentação. Então, era como a gente tinha a plateia lá na escola, os pais, né? Então, estava todo mundo no salão lá, e aí nós tínhamos decorado algumas falas, e aí quando eu subi no palco, quando eu vi aquela galera toda, eu esqueci completamente tudo que eu tinha decorado. Todo o texto que eu tinha decorado por dias a fio, tudo aquilo que eu tinha me dedicado um tempão para decorar, eu simplesmente esqueci. Então, a hora que eu fui falar, eu esqueci de tudo. Então, deu aquele branco, eu olhava para todo mundo, eu não conseguia me lembrar de nada, e eu precisei me retirar, e eu não consegui me apresentar. Aquilo foi muito marcante para mim, aquilo foi muito desafiador, eu me senti extremamente envergonhada, e aí, enfim, depois eu tive que lidar com isso, né? Então, isso gerou em mim uma grande marca, né? Um grande gatilho de que toda vez que eu me colocasse diante de pessoas, de um público, eu poderia sofrer aquele branco de novo. Eu acho que eu nunca tinha contado isso de forma aberta para ninguém, mas estou contando aqui agora para vocês, porque eu sinto que eu já superei isso. Então, se você passa por dificuldades com relação à expressão e à comunicação, saiba que a gente consegue lidar com isso sim,
né? É claro que com o tempo, talvez com a necessidade de passar por outras experiências, por ter algum tipo de acompanhamento, de suporte, né, terapêutico, psicológico, enfim, para ajudar a gente a superar esses desafios. Porque, em essência, nós não somos assim. Em essência, nós não somos envergonhados, em essência, nós não somos medrosos, em essência, nós não somos ansiosos. Essas são reações, que são reações adversas criadas pelas experiências que tivemos. Bom, a minha vida foi seguindo e eu fui me desenvolvendo nesse sentido. Claro, eu tive várias oportunidades de exercer a liderança, né, dentro do movimento escoteiro, então eu exerci a liderança em muitos momentos, isso me ajudou a trazer essa questão da expressão, a trazer essa questão da voz. E aí, enfim, ao longo da vida, isso foi se desenvolvendo. E o que eu percebi é que quando eu vou falar sobre assuntos que são assuntos que eu gosto de falar, que eu estudo, que me brilham nos olhos, eu falo com muita facilidade sobre esses assuntos. Agora, se me colocar para falar sobre alguma coisa que eu nem gosto, que eu nem domino, que eu nem sei, provavelmente vai ser muito desafiador para mim, porque eu vou precisar decorar, como aconteceu naquele episódio que eu falei para vocês aqui, que eu fui me apresentar e esqueci tudo, porque era algo que estava decorado. E no meu caso, isso foi muito difícil, porque apagou da minha memória. Hoje em dia, quando eu vou me comunicar, quando eu vou falar, eu estudo muitas vezes sobre aquele tema, sobre aquele assunto, mas eu, Anissa, não decoro mais, porque eu percebi que se eu decorar, é difícil para mim, porque eu gosto das coisas mais dinâmicas, mais fluídas. Talvez essa não seja a mesma situação que a sua. Talvez isso não seja a mesma situação que você. Por exemplo, se você for um ator, uma atriz, você vai precisar decorar a sua fala, mas você tem habilidade para isso e vai precisar trabalhar em talvez outras camadinhas aí que dificultam a sua comunicação. Bom, uma das coisas mais importantes para a gente poder se comunicar de uma maneira mais fluida é nós termos confiança, e confiança em nós mesmos. Termos confiança naquilo que nós vamos falar, naquilo que nós vamos nos expressar. Se você me colocar aqui para falar sobre um tema jurídico, por exemplo, eu não vou ter confiança para falar sobre esse tema. Eu vou gaguejar, eu vou falar as coisas meio bagunçada, eu vou ficar insegura, porque não é um tema que eu domino, não é um tema nem que eu gosto. Então, isso não vai fluir. E a gente aceitar que a nossa comunicação é única, que tem pessoas que sim estão dispostas a nos ouvir, que a gente não precisa ficar cuidando muito assim do que a gente vai falar para se adequar ao que o outro quer ouvir. Se a gente fizer isso, de fato, a gente não vai conseguir falar. E se nós continuarmos pensando em qual vai ser a opinião do outro diante daquilo que eu vou falar, certamente eu não vou conseguir me comunicar bem. Então, comunique a sua verdade, comunique a sua expressão do seu jeito. Se você tem uma apresentação de um trabalho que você precisa fazer, seja da escola, da faculdade, estude sobre aquilo, encontre as palavras que te ajudam a expressar aquele tema de uma maneira que tenha a ver com você. Não queira fazer discursos complexos se isso não faz sentido para ti. Assim como no trabalho, por exemplo. Veja, se você domina aquele assunto, se você construiu aquele projeto, se você está a par daquilo que estava acontecendo, não tem como dar errado. E se alguém te questionar sobre aquilo, ninguém melhor para responder sobre aquele assunto, porque você domina, porque você conhece. Então, aos pouquinhos, vá tomando confiança em si mesmo, vai exercitando essa comunicação, essa fala, vá colocando a sua essência e a sua verdade para fora, porque você pode transformar, sim, esse que é um grande, talvez, desafio na sua vida, em uma grande conquista. É claro que para mim é uma grande conquista estar aqui falando para vocês, me expressando conforme a minha verdade, conforme o meu sentir, depois de ter passado por um episódio tão desafiador como esse que eu contei para vocês. Essa, para mim, é uma grande caminhada, foi uma grande superação para mim, e é um motivo de muito orgulho eu poder fazer isso. Então, saiba que se eu conseguir, certamente você consegue também. E se tiver muito difícil de fazer isso sozinho ou sozinha, procure ajuda. Tem muitas pessoas que podem te ajudar nesse sentido.
E ainda que você seja uma pessoa mais tímida, ainda que você seja uma pessoa mais quieta, você tem todo o direito de se comunicar à sua maneira, mesmo que com poucas palavras. Mas isso pode acontecer de forma leve, de forma tranquila, sem aqueles sentimentos todos que bloqueiam e que nos impedem de expressar conforme a nossa verdade. Eu espero verdadeiramente que esse vídeo possa ter feito algum sentido para ti, que alguma coisa possa ter tocado aí o seu coração e te motivado a se expressar mais conforme a sua essência. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar aqui o seu curtir, porque assim você me ajuda a expandir esse conteúdo para mais pessoas. Também lembra de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e assim você vai receber esse conteúdo que eu vou postando aqui no YouTube, né? Conforme eu vou colocando os vídeos. Você pode também me seguir lá no Instagram, no @AlissaMaila, onde tem mais um monte de conteúdo, de posts, de stories que eu coloco lá todos os dias. E, claro, né, caso você queira fazer algum comentário, você também pode deixar aqui, que vai ser uma grande felicidade para mim poder me comunicar também através dessa plataforma com você. Eu desejo que você fique bem e até os próximos vídeos. Boa comunicação para nós!